Together the hearts unite and bind. Together the hearts join in accord, all the souls join in accord, all the souls. Oh Lord, make these faces radiant through the light of thy oneness. Unite and bind. Together the heart. Unite and bind. Together join in accord, all the souls join in accord, all the souls. Oh Lord, make these faces radiant through the light of thy oneness. Unite and bind. Together these faces radiant through the light of thy oneness. Unite and bind. Together the hearts. Unite and bind. Together join in accord, all the souls join in accord, all the souls. Oh Lord, make these faces radiant through the light of thy oneness. Boa noite, queridos amigos. Que alegria imensa estarmos aqui juntos para mais uma conferência de unidade. E quem diria, num formato totalmente novo e que nenhum de nós poderia imaginar quando nos despedimos na conferência do ano passado. Mas esse ano de 2020 tem sido marcado pela criatividade e inovação, por todos os lados. E para marcar os 10 anos da Conferência de Unidade em nossa região, não poderia ser diferente. O Conselho Bahá'í do Sudeste se reinventou e ousou para levar o espírito da Conferência de Unidade a todos os amigos. Um momento para celebrarmos juntos as conquistas da nossa região,
conhecermos seus desafios, aprendermos uns com os outros, reencontrar os amigos e renovar as energias para melhor servir. Toda a programação dessa noite foi elaborada com muito carinho e contou com a ajuda de dedicados amigos que se empenharam muito para oferecer este presente para a nossa região. Para darmos início à programação desta noite, vamos nos lembrar do que Abdu'l-Bahá nos diz. Não há nada mais doce no mundo da existência do que o estado de oração. E esperamos que o momento devocional que teremos agora possa levar doçura a cada um dos lares, a todos os corações nesta noite especial. Que possamos nos unir em propósito, pensamento, ação e oração. Da luz, esquece-te de tudo, menos de mim, e comunga com meu espírito. Eis a essência de meu com meu espírito. Eis a essência de meu mandamento. Volve-te, pois, a isto. Volve-te, pois, a isto. Volve-te, pois, a isto. Ó Filho da palavra, tu és minha fortaleza, nela entra para que ali possas atar em segurança. Meu amor está em ti, conhece-o, a fim de que me possas encontrar próximo de ti. Meu amor está em ti, conhece-o, a fim de que me possas encontrar próximo de ti. Oh meu Deus, une os corações de teus servos e que vela-lhes teu grande plano. Que sigam teus mandamentos
e permaneçam firmes em tua lei. Ajuda-os, ó Deus, em seus esforços e concede-lhes O poder de te servir. em verdade. Tu és seu amparo e seu Senhor. Tu és seu amparo e seu Senhor. Oh meu Deus, oh meu Deus. Une os corações de teus servos e revela-lhes teu grande plano. Que sigam teus mandamentos E permaneçam firmes em tua lei. Ajuda-os, ó Deus, em seus esforços e concede-lhes o poder de te servir. Em verdade, tu és seu amparo e seu Senhor. Tu és seu amparo e seu Senhor. E agora, com espíritos fortes e almas revigoradas, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a nossa região. Um pouquinho das várias conquistas que alcançamos nos últimos 4 anos. Isso mesmo, vamos voltar um pouquinho no tempo e relembrar um pouco do que vivemos e aprendemos desde o início deste plano, lá em 2016. Foram tantas as alegrias e conquistas alcançadas desde então. Impressionante como nossa capacidade aumentou, nossas habilidades e atitudes ganharam um novo impulso para servir. E como nossa compreensão sobre o processo de construção de comunidade se ampliou. Com certeza, nós aprimoramos ainda mais o processo de construção de comunidades vibrantes. E isso tudo a partir das atividades centrais, que promovem uma transformação material e espiritual da sociedade. As aulas barrais para crianças, os grupos de pré-jovens, os círculos de estudos e as reuniões devocionais, elas tornaram os meios pelos quais centenas de pessoas conectaram seus corações com a palavra sagrada e buscaram, de maneira genuína, expressar seus significados em ações. A capacidade de conectar os corações a Bahá'u'lláh, através dessas 4 atividades centrais, avançou no Sudeste de maneira incrível. E podemos notar isso não apenas olhando para as nossas atividades em nossas comunidades, mas também com alguns dados numéricos da região, as quais o Conselho Sudeste tem a alegria de compartilhar com os amigos. Em sua mensagem de 29 de dezembro de 2015, quando a Casa Universal de Justiça lançou ao mundo o plano de 5 anos que estamos vivenciando, ela indica: no plano que terá início nesse Rizwan, estamos pedindo que o crescimento seja acelerado em todos os agrupamentos em que já começou. Apesar dos altos e baixos característicos de um processo orgânico, deve aparecer uma curva clara de progresso no decorrer de 20 ciclos. Como é maravilhoso ver que, apesar dos altos e baixos característicos dos processos de crises e vitórias, uma curva clara de crescimento tem se formado em nossa região, através dos esforços de tantos dedicados amigos que, com um senso elevado de missão, estão se levantando para servir em seus agrupamentos, comunidades e vizinhanças. De maneira genuína, atuam como professores de aulas barrais para crianças. Desprendidos de si mesmos, animam grupos de pré-jovens. Com radiância, servem como tutores de círculos de estudo e abrem seus lares para reunir os amigos em oração. Podemos ver que, ao longo dos trimestres, o número de atividades sendo promovidas nas comunidades avançou de 370 para atingir a marca de 736. E, o que antes conseguimos alcançar aproximadamente 1.600 almas, hoje já conseguimos superar a marca de 3.500 amigos que estão envolvidos no trabalho de construção de comunidade. No período de 4 anos, a comunidade Bahá'í duplicou o número de atividades centrais em todo o mundo, bem como o número de seus participantes. Trazer centenas de milhares de pessoas ao convívio das atividades da comunidade em um período tão curto é um avanço de capacidade que não tem paralelo em qualquer um dos planos anteriores da série atual. Sabemos que os números nos animam por seu avanço, mas o que nos traz verdadeira alegria é conhecer as pessoas. E para tornar essa noite ainda mais inspiradora, uma surpresa.
Vamos conhecer alguns dos agrupamentos do Sudeste que nestes últimos 4 anos têm nos ensinado um pouco sobre o que é superação, uma vez que saíram da inexistência de atividades centrais para uma surpreendente capacidade de ajudar os amigos a se levantarem para promovê-las. Com vocês, um pouco dessas histórias. Vamos ver o que os amigos prepararam para a gente. Meu nome é Joseli Maia, da comunidade de Indaiatuba, São Paulo. Essa comunidade pertence ao conjunto SP5. E Indaiatuba, ela começou as atividades há muitos anos com poucos barrais, poucas famílias aqui na cidade. A gente sempre fez atividades de encontro de amigos, reuniões devocionais, aulas para crianças, mas sempre de maneira pequena, com poucas pessoas. E a gente nunca desistiu e sempre participou das atividades da região, mas não tinha uma constância de festa de 19 dias ou outras atividades de comemoração de dias sagrados. Tudo mudou um pouco com o bicentenário de Bahá'u'lláh. Quando fomos fazer a comemoração, decidimos fazer algo muito maior do que a nossa capacidade no sentido de movimentar muitos setores diferentes da cidade. Então, com poucos barrais e alguns amigos, a gente foi a todas as secretarias, fomos visitar o prefeito para entregar o convite, fomos a toda a Câmara Municipal, falamos com todos os vereadores que estavam presentes, a gente entregou o convite da comemoração, a gente fez a comemoração num local público, num salão da Câmara Municipal, e a gente convidou o coral da cidade, com mais de 80 vozes, para cantar no evento. Fizemos um concurso com uma ONG, que a gente já fazia um trabalho de aula de crianças nessa ONG, aqui de Indaiatuba. Fizemos um concurso de desenho com o tema da unidade na diversidade, e tudo culminava para esse dia da comemoração do bicentenário de Bahá'u'lláh. Então, quando a gente já estava nesse evento, assim, a gente tinha o coral, familiares, pessoas, né? Foi um grande evento para nós de proclamação, como a gente nunca tinha feito aqui em Indaiatuba. E a gente, desde esse dia, energias muito fortes foram liberadas para nós da comunidade Bahá'í. Depois disso, a gente recebeu uma pioneira que foi enviada para ajudar-nos nas atividades centrais, em diferentes bairros do que os barrais já viviam. A gente estava na busca de uma vizinhança receptiva. E isso foi muito importante naquele momento, porque juntando os barrais que já tinham na cidade, a pioneira e depois mais um casal de barrais que vieram como pioneiros, a gente conseguiu finalmente eleger a primeira assembleia espiritual local na cidade. Até então nunca tinha tido uma assembleia local aqui em Indaiatuba. Então essa espiritualidade surgida desse momento especial do bicentenário de Bahá'u'lláh também culminou finalmente numa assembleia espiritual local, e essa assembleia, desde o princípio, é muito atuante, assim, se reúne com regularidade, e a gente passou a comemorar, né, as festas de 19 dias com regularidade, os dias sagrados com regularidade. A gente passou a chamar, né, mais amigos para reuniões de fireside, né, reuniões de amigos, chamamos amigos para fazerem círculos de estudo conosco. A gente terminou um círculo de estudo, estamos em andamento mesmo na pandemia com outro.
A gente fez uma especial comemoração do bicentenário do BAB, também cheia de bênçãos, né? Por ser uma comunidade pequena, que praticamente os barrais da cidade são os membros da Assembleia, a gente conseguiu fazer uma festa muito bonita. E a gente deu sorte que, inclusive, todas as flores, todos os enfeites da festa, a gente ganhou, porque tinha uma festa anterior no local que a gente fez a comemoração e deixaram que a gente usasse também os arranjos e tudo. Então estava muito bonito, foi muito digno, muito especial a comemoração do bicentenário do BAB aqui em Indaiatuba. Então ficamos muito felizes com essas bênçãos que a gente tem recebido, com esse crescimento, consolidação da comunidade, mesmo sendo com um número muito reduzido de barrais. A gente sempre conta com amigos para fazerem reuniões conosco, para convidarem para novas reuniões e estudos, e a gente tem contado com essas pessoas para nos ajudar. E a gente fica, às vezes, espantado de ver, por exemplo, na pandemia agora, né? Que a gente teve que se readaptar, fazer as reuniões dessa vez online, aprender a usar aplicativos, né? Fazer videoconferências. Mas a Assembleia prontamente passou a reunir-se online, fazer círculos de estudos online, a gente estuda online, chama os amigos, agrega as comunidades vizinhas de Sorocaba, Porto Feliz, junto com Indaiatuba, e a gente faz eventos juntos. E a gente percebeu que a unidade está sendo cada vez mais fortalecida, mesmo que não presencial, mas esse amor, esse Espírito Santo tem nos abençoado muito. Mesmo que a gente não esteja grande ainda, a gente está se consolidando de uma maneira muito bonita, com muita unidade. Com muita vontade de servir a Barrolá, então a gente só tem a agradecer a uma comunidade que está crescendo, mas está crescendo junta, né? Com essas conquistas que a gente, né, tem feito, a gente deve muito a esse espírito liberado no centenário de Barrolá. Olá, amigos. Meu nome é Maria Rosa. Meu nome é Edson. Nós nos levantamos como pioneiro na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo. Nós fizemos um curso de capacitação para pioneirismo, que é oferecido em Canoas. E nós fizemos no mês de dezembro de 2017 e nós assumimos o nosso posto aqui em Rio Claro em fevereiro de 2018. A partir de então, nós ficamos procurando por uma vizinhança receptiva. Nós encontramos um retorno positivo quando fizemos contato e participamos de um projeto chamado Olhos de Jabuticaba, uma iniciativa da comunidade negra da região. Nós fizemos amizade, estreitamos essas amizades. Daí então surgiu o nosso primeiro círculo de estudo com 8 participantes. E a cada dia nós conseguimos ver o quanto foi crescendo, o quanto foi se entusiasmando os membros do círculo de estudo, devido às práticas que eles estavam fazendo, os farsides, e a participação de conversas significativas referente a temas da fé. As pessoas que frequentam nossos círculos de estudo agora, nós temos agora um círculo de livro 2 e um círculo de livro 1. Elas já estão promovendo as reuniões devocionais e conversas significativas com seus amigos, com seus familiares. Nós temos muito entusiasmo, muita confiança nas confirmações divinas, e então rogamos a Bahá'u'lláh que abençoe nossos esforços e dos pioneiros pelo Brasil afora e por todo o mundo.
caminho do serviço, me chamaram pra brilhar. Tanta gente andando junto, apressei a caminhar. Caminhando percebi que um mundo bem melhor está prestes a surgir, mais que depende do suor. Então venha, meu amigo, não espere ter minha mão. Faça parte deste plano, comemore esta canção. Seu talento e sua força vão somar, contribuir. Imagine quão bonito se você pensar assim. O caminho do serviço, me chamaram pra trilhar. Tanta gente andando junto, apressei a caminhar. Jovens, velhos e crianças, lado a lado sem parar, praticando a amizade, servindo a barra. Então venha, meu amigo, não espere ter minha mão. Faça parte deste plano, comemore esta canção. Seu talento e sua força vão somar, contribuir. Imagine quão bonito se você pensar assim. Olá, eu sou o Eduardo, eu sou do agrupamento de Anchieta, Espírito Santo. Vou falar um pouquinho para vocês sobre como foi a história do nosso agrupamento. Eu e minha esposa, Jamilê, nós viemos como pioneiros aqui para Anchieta há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, e tínhamos essa meta, né, de encontrarmos uma vizinhança receptiva. A gente ficou 5 meses tentando encontrar um local, e até que a gente encontrou Nova Jerusalém. Na verdade, quando a gente estava nesse outro bairro, uma moradora de Nova Jerusalém falou que lá seria excelente para atividades, tinha muitas crianças, muitos adolescentes, jovens, que seria bem legal. Então nós fomos para esse bairro e ela levou a gente até o presidente da comunidade, da associação da comunidade, nos levou em todas as casas que tinham no bairro praticamente, onde tinha adolescentes e crianças. E assim os pais foram liberando a participação, né, dos adolescentes. Então logo a gente abriu 2 grupos de pré-jovens, um de manhã e um à tarde, e uma aula de criança. E começamos a ter conversas significativas com as pessoas de lá. Esse processo foi crescendo em volta mesmo, principalmente do grupo de pré-jovens e das aulas de crianças. Os pais foram se envolvendo, novas reuniões de oração surgiram, alguns parentes, né, começaram a participar de livro 1, e foi assim acontecendo. A gente foi fazendo parte da vida da comunidade, fizemos vários eventos comunitários, os atos de serviço dos pré-jovens movimentaram a comunidade. Um exemplo que aconteceu foi um bazar comunitário que os pré-jovens organizaram e envolveu toda a comunidade. E a gente realmente passou a ser conhecido por toda a comunidade. Uma das grandes conquistas, grandes alegrias que a gente teve nesse caminho foi ver o crescimento desses participantes das atividades centrais. As crianças levando as orações para casa e elas mesmas realizando orações, reuniões de orações com seus pais. Os pré-jovens fazendo a mesma coisa. Alguns dos pré-jovens já se tornaram, já terminaram o livro 1, livro 3 e já se tornaram professores de aulas básicas para crianças. Então agora, né, levando à frente esse processo com o nosso apoio. Algumas famílias também estão, né, principalmente durante a pandemia, sendo responsáveis pela educação espiritual, levando à frente essas aulas com os materiais que a gente também disponibiliza. Então, para mim, uma grande conquista esses anos foi isso, foi ver o crescimento, o protagonismo dessas pessoas nesse processo. Desafios nós tivemos vários, com certeza começar um projeto novo como esse numa cidade não é fácil, as pessoas não estavam acostumadas e sempre algumas pessoas pensavam assim, o que vocês estão ganhando em troca fazer isso? E a gente falava, a gente está ganhando em ver essa evolução espiritual, né, moral desses participantes, de ver uma comunidade sendo construída com base espiritual, né? Então realmente a desconfiança é para mim um grande desafio.
Mas com as visitas e a amizade verdadeira que foi criada com os pais e com os familiares diversos, a gente percebeu que essas desconfianças elas foram caindo, né? Essas desconfianças foram sendo deixadas para trás e hoje a gente é amigo verdadeiro de muitas famílias, todos estão envolvidos nesse processo. O desafio maior também agora que a gente tem é encontrar novos jovens, novas pessoas para serem protagonistas do processo. A gente sabe que isso não é algo rápido. Anchieta era uma cidade que não tinha nenhum Bahá'í, não tinha nenhuma atividade, né? Então realmente tudo começou do zero. Então sabemos que o tempo ele é algo que é importante para esse tipo de para esse florescer dessas atividades de uma comunidade. Mas a gente espera que esse crescimento continue e estamos muito esperançosos disso. Temos pessoas incríveis que estão aí já tomando frente de algumas atividades, principalmente os adolescentes que passaram pelo programa de pré-jovens, já demonstrando uma grande evolução mesmo, e os pais das crianças também. Então realmente é muito bonito ver isso acontecer. Nosso objetivo desde o princípio foi esse, de ver as próprias pessoas da localidade sendo responsáveis pelo seu próprio aprendizado. Com relação à participação numérica, nós já temos um número bem flutuante, mas a gente tem cerca de 50 reuniões devocionais que acontecem com alguma frequência, principalmente durante a pandemia. A gente teve ações humanitárias que nos ajudaram também a abrir algumas reuniões devocionais. E nós temos também grupos de pré-jovens, aulas de crianças que acontecem à distância durante essa pandemia. E com certeza mais de 100 pessoas envolvidas nesse processo, 100, 150 pessoas envolvidas de alguma maneira. E só para ter uma noção, Anchieta é uma cidade pequenininha, só tem 26 mil habitantes. E Nova Jerusalém é um bairro também pequeno, deve ter menos de 1.000 habitantes, deve ter uns 700 habitantes mais ou menos. Então realmente, para a nossa realidade, é até um número grande, porque a cidade é bem pequenininha. Ó amigo, no jardim de teu coração nada plantas, salvo a rosa do amor. Olá, amigas e amigos. Eu me chamo Jurema, estou servindo como coordenadora regional no agrupamento de Mauá, região metropolitana de São Paulo, e gostaria de compartilhar com vocês um pouco da história deste agrupamento. As atividades começaram há cerca de 10 anos, com ABC e grupo de pré-jovens, e no início contou com o apoio de amigos de comunidades vizinhas, e com o tempo os amigos de Mauá começaram a desenvolver as atividades. Alguns jovens foram capacitados e começaram a apoiar as atividades como promotores, mesmo sendo simpatizantes da fé. E começaram a ajudar outras pessoas a se capacitarem e também estabeleceram conversas significativas. Como sabemos, é de suma importância as conversas significativas, pois é uma oportunidade de apresentarmos alguns conceitos da fé, convidar os amigos para conhecerem as atividades e também participarem. A capacitação dos jovens, elas estão ocorrendo e nós temos animadores e também professores de ABC. Atualmente nós temos uma casa de atividades Bahá'ís e lá acontecem aula Bahá'í para crianças, 2 grupos de pré-jovens, também nós temos RD no final das atividades e também os círculos de estudo com as mães. Temos outros 2 círculos de estudos que acontecem em dias diferentes. O estabelecimento de amizade e confiança com as famílias é muito importante. Haja visto que foi possível que nós levássemos jovens da comunidade para um curso centralizado do Instituto, ocorrido em novembro de 2019, lá no Sultaniye. Atualmente, o contato com os familiares vem se dando de forma regular através de trocas de mensagens, para saber como eles estão, compartilhamento também de orações, textos sagrados e vídeos educativos. Recentemente, recebemos um convite para compartilharmos o programa de educação espiritual de crianças para o presidente de uma associação de moradores de um bairro vizinho ao que nós estamos. Esse pedido foi feito por uma simpatizante da fé. Ela nos trouxe que existe uma demanda
muito grande por educação e ela tem uma necessidade de ajudar as crianças da região. E ela se identificou muito com o programa de educação espiritual para crianças, gostaria que nós levássemos para lá e também ela anseia ser capacitada. Estamos muito otimistas e felizes com essa nova perspectiva de expandir cada vez mais as atividades e trazer mais amigos para juntos construirmos uma comunidade vibrante e compartilhando os ensinamentos de Bahá'u'lláh na construção de um mundo melhor. O Espírito Santo é a luz do sol da verdade, trazendo por seu infinito poder vida e iluminação a toda a humanidade, inundando todas as almas com respeito divino, transmitindo ao mundo inteiro as bênçãos da misericórdia de Deus. Até essa imediação, o calor da luz dos raios do sol, nenhum benefício para receber do céu. Olá, queridos amigos, eu sou a Thaís, do agrupamento Jundiaí. Eu e minha família somos pioneiros na cidade de Itupeva. Bom, vamos contar um pouquinho sobre como que começou as atividades na vizinhança escolhida. A outra família residente aqui de Itupeva realizou uma leitura da realidade nos bairros próximos ao condomínio que eles moram. E isso tem mais ou menos um ano, ou um pouco mais que isso. E o trabalho foi realizado, a estratégia utilizada para iniciar as atividades foi bater de porta em porta, ver se nessas casas tinham crianças e essas crianças foram convidadas para ingressar na ABC. E aí as crianças foram vindo para as aulas e a cada visita que a gente realizava eram feitas orações com essas famílias, então reuniões devocionais foram sendo realizadas ao longo desse tempo, isso anterior à nossa vinda. Quando a gente chegou no agrupamento, a gente conseguiu dividir essas aulas por série 1 e série 2, e a gente também conseguiu sistematizar mais as idas ao bairro, com mais frequência, conversar com essas famílias, fazer essas reuniões devocionais. A gente estava em busca também dos pré-jovens para começar um grupo de pré-jovens. E aí, tudo isso antes da pandemia. A gente também conseguiu sistematizar os nossos aprendizados, os nossos encontros enquanto núcleo de amigos que estavam servindo no bairro, fazer estudos, se voltar para as guias, refletir. E com a pandemia, a gente também ganhou alguns aprendizados. Um deles foi a questão de trabalhar na própria localidade. Com a impossibilidade de ir para o bairro, todos nós, a gente decidiu, enquanto membros da comunidade do agrupamento de Jundiaí, que cada um ia trabalhar na sua localidade. Então, em Jundiaí mesmo, reside uma família, a família tem realizado reuniões devocionais. Uma das crianças, filhas desse casal, abriu uma devocional com a vizinha pelo interfone e ela faz orações com essa vizinha. Reuniões devocionais do trabalho, círculo de estudo estão sendo retomados. No nosso bairro a gente também vai iniciar um processo de oferecer aulas para as crianças. No condomínio da outra família pioneira também vai haver aulas de criança. E o bairro que a gente tinha escolhido a princípio, que iniciou todo esse movimento, a gente está encontrando formas criativas de retomar, não deixar essas crianças desamparadas e também abrir as outras atividades lá, inclusive a ideia é capacitar os locais para que eles deem aula de criança para essas crianças. Outra coisa que a gente tem feito é realizar as nossas festas de 19 dias. A gente também está observando os dias sagrados e dessa forma a gente vai servindo e vai sempre almejando o crescimento do agrupamento, né? A gente está em segundo marco, então a gente pensa com essa estratégia de descentralizar, né? De ao invés de todos unirem forças para uma vizinhança, a gente também trabalhar nos nossos próprios bairros, a gente pensa que isso vai fazer com que o agrupamento chegue a terceiro marco. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso aprendizado, essa é a nossa história. É a luz da unidade que pode iluminar a terra inteira. This guy's
messing me up. Ready? No. Listen, can you hear the sound of hearts beating all the world around? Down in the valley, out on the plain, everywhere around the world, the heartbeat sounds the same. Black or white, red or tan, it's the heart of the family of man. Whoa, beating away, whoa, beating away, whoa, beating away. Listen, can you hear the sound of laughter all the world around? High in the mountains, down by the sea, everywhere around the world, laughter sounds the same to me. Black or white, red or tan, it's the heart of the family of man. Whoa, laughing away, whoa, laughing away, whoa, laughing Listen, can you hear the sound of hearts beating all the world around? Walking through the jungle or on a busy street, everywhere around the world, singing always sounds so sweet. Black or white, red or tan, it's the heart of the family of man. Whoa, singing away, whoa, singing away, whoa, singing away. Listen, can you hear the sound of hearts beating all the world around? A história de Linhares começou em 2011, quando um Bahá'í chamado Dawson English foi morar em Linhares. Ele entrou em contato com membro do corpo auxiliar para ajudar na formação de uma comunidade na cidade. No início do plano de 5 anos, Linhares entrou para a cidade meta, que seria avançar de agrupamento incipiente para um agrupamento com programa de crescimento. Então começamos a fazer visita a uma família conhecida de uma Bahá'í que morava em Linhares. Através desta família, conhecemos um amigo que na época tinha a sua irmã como secretária de educação do município, com quem ele agendou uma visita e fomos apresentar-lhe o programa para pré-jovens. A secretária se encantou pelo programa e permitiu a atividade numa escola do bairro. Então, fomos levantar 2 equipes para começar a fazer esse trabalho nessa escola de Linhares. Essas equipes eram do agrupamento Espírito de Luz, que na época englobava a comunidade Vitória e a comunidade Vila Velha. Então, começamos o trabalho, formamos grupos de pré-jovens na escola e acabou que também surgiram aulas para as crianças, porque essas aulas eram no final de semana, eram no sábado, esse grupo de pré-jovem, e os pré-jovens levavam seus irmãos menores. Então, também tivemos a possibilidade de abrir aulas para as crianças. Trabalhamos quase 1 ano nessa escola, com as atividades para pré-jovens e aulas barrais para criança, em que suas famílias eram visitadas. Nós tínhamos esse cuidado de ter o contato, uma relação com as famílias, uma amizade. Mas chegou o dia do momento de uma crise e não foi possível mais continuar a atividade na escola, devido à mudança da secretária de educação
que nos apoiava. Então, percebendo, né, que poderíamos parar com as atividades, uma mãe ofereceu a sua casa pequena para que pudesse manter o trabalho com os pré-jovens e as crianças. E assim fomos conduzidos para um outro bairro carente também, chamado Planalto, onde hoje as atividades da comunidade estão se fortalecendo, está sendo construída essa construção de comunidade, está sendo feita lá nesse bairro agora. E na casa dessa mãe, era uma casa tão pequena que a gente ocupava todos os cômodos da casa com as crianças, mais ou menos eram umas 20 crianças. Depois as atividades foram se intensificando no bairro Planalto e tiveram um grande apoio, né, de duas moradoras que acabamos conhecendo nesse momento de crise, que foi a Fátima e a Neia. E as atividades se concentraram na garagem da casa da Fátima. A comunidade começou a seguir um novo rumo e avançou de incipiente para um programa de crescimento. Então, nesse trajeto, comemoração do bicentenário foi realizado com uma grande festividade. As atividades começaram a comunitária, festa 9 dias, comemoração de dias sagrados, tudo começou a se intensificar também, a ser regular. Também começamos as capacitações para jovens, para assumir aulas de criança, o grupo de pré-jovens, a capacitação dos próprios pioneiros que estavam lá. E com o estabelecimento da pioneira Andrelina, que ajudou a família, que já era pioneira, o agrupamento e novos barrais também foram se envolvendo, pais de crianças, e o crescimento foi extraordinário. Visitar as famílias das crianças, dos pré-jovens, começou a ter muitas reuniões devocionais com o Círculo de Estudo Livro 1 e, bem quase que recente, nós conseguimos um local que está servindo como centro de atividades do agrupamento, onde o próprio pioneiro mora, mas tem outras casas, outra moradia e uma casa especial para as atividades das crianças. Tem um espaço bem bonito. As reuniões institucionais também são regulares, né, com o membro do Corpo Auxiliar e também com a coordenadora de agrupamento, a coordenadora regional também participa em alguns momentos, e a gente vai tocando, refletindo as atividades, avançando no nosso entendimento. E assim, a comemoração do bicentenário foi muito bem festejada, muita alegria. Em tempo de pandemia, as coisas não pararam, as atividades não pararam. As conversas com as famílias se mantêm através de videoconferência. As famílias que não têm possibilidade de ter esse recurso estão se fortalecendo no seu próprio lar, com reuniões de oração. E algumas famílias apoiam a outra nessa atividade. E aí nós acreditamos que, nesse ritmo, né, apesar de tantas dificuldades, a gente tem grandes possibilidades de agora avançar para o terceiro marco. Boa noite, amigos. Gostaria de agradecer ao comitê organizador da conferência pela oportunidade de estar falando sobre o avanço do agrupamento de Jaboticabal. Jaboticabal é uma cidade do interior de São Paulo, tendo uma atividade com pré-jovens. Tínhamos 60 pré-jovens em uma escola e eu fui para lá como pioneira. Chegando lá, conheci as crianças, conheci os pré-jovens e aí nós começamos a fazer visita aos pais desses pré-jovens. Essas visitas geraram muitas amizades, que nos ajudou muito na evolução do projeto. Esses pré-jovens começaram a frequentar minha casa, onde nós começamos a aplicar um outro livro, além dos que eles tinham na escola. Nós vimos que precisávamos aumentar as atividades. Então, resolvemos abrir uma aula de criança, com a ajuda de alguns pré-jovens. Vieram alguns pré-jovens com crianças na minha casa, mas nós vimos que aquilo lá era muito pouco e que também precisávamos de mais ajuda. Convidamos, então, a Suzy para que fosse ficar um tempo lá para ajudar com as aulas de criança. Eu e Suzy saímos de casa e
Antes de sair, fazíamos orações e procurávamos, andávamos na rua procurando crianças para conseguir, para a gente realmente começar essa atividade. E bem em frente à minha casa tem uma pista de skate e a gente sempre via duas meninas lá. Fomos até a casa delas, conversamos com a mãe dessas duas meninas, que são irmãs, e elas permitiram que essas meninas viessem para minha casa. Então, todos os dias as meninas iam lá. E começaram a trazer outras crianças. Então, trouxeram a tia, também 10 anos, trouxeram o primo, trouxeram uma amiguinha, e cada dia elas vinham com uma criança nova. E começamos a aumentar esse número de crianças. E também, ao mesmo tempo, com atividades de pré-jovens na escola, convidamos esses pré-jovens para virem nos apoiar nessa atividade de aula de criança. E eles se interessaram muito, gostaram muito e começaram a participar também. E eles começaram a assumir algumas partes das aulas. Foi muito bom. Nós temos 6 pré-jovens envolvidos nessa atividade, com 32 crianças participando. Com isso também nós conseguimos aumentar 3 reuniões devocionais, e também a minha vizinha já me conhecia porque trabalha na escola, sempre apoiou o projeto de pré-jovens, deu total apoio, mas ela de aula de criança ela escutava assim da casa dela, mas nunca tinha vindo. Aí ela começou também a participar dessas aulas de criança, porque ela achou muito interessante, ela gostou muito de ouvir as crianças fazerem oração, ela disse que se sentia muito emocionada e também começou a participar com nós das atividades. Embora não se envolvesse diretamente com as aulas, mas ela ia lá, conversava com os pré-jovens que também eram alunos dela. E então nós ficamos no total 2 aulas de crianças, no total de 32 crianças, com 6 pré-jovens nos apoiando.
E para nos inspirar e ajudar a entender um pouco mais sobre o trabalho com grandes números, vamos também conhecer um pouco mais sobre os trabalhos realizados nas vizinhanças de 2 agrupamentos da nossa região, que saíram de algumas poucas atividades para alcançar a marca de mais de 100 atividades nesse plano de 5 anos. Oi pessoal, meu nome é Tawane, eu sou do agrupamento de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu gostaria de contar um pouco da história do agrupamento nesse último plano de 5 anos. Então, quando se iniciou o plano, em 2016, o agrupamento ele se encontrava em primeiro marco do estágio de desenvolvimento e tinha cerca de 65 pessoas envolvidas em atividades. Porém, com a aproximação da celebração do bicentenário de Bahá'u'lláh, viu-se a oportunidade de ampliar essas atividades. As energias espirituais geradas com essa celebração do bicentenário, a gente conseguiu aproveitar para ampliar essas atividades. Então, foi a partir de um concurso artístico com uma frase Bahá'í que a gente fez em uma escola do agrupamento, que tinha por objetivo convidar mais pessoas para estarem na celebração. Tivemos alguns pré-jovens que participaram. E logo após o bicentenário, a gente conversou com a escola e se abriu a oportunidade de iniciar um grupo de pré-jovens lá com cerca de 50 pré-jovens. Então, isso fez com que o agrupamento chegasse no segundo marco rapidamente, com cerca de 120 pessoas envolvidas lá em 2018. Com isso, a gente tem uma reflexão das características desse estágio, né? As pessoas do agrupamento começam a pensar em o que significa estar num segundo marco e percebe-se que a gente tem uma região da cidade que tinha uma maior concentração de Bahá'ís vivendo. Então, a gente delimitou essa área, como essa área geográfica aí, com a casa dos Bahá'ís em torno. Então, a gente estabelece aí a primeira vizinhança do agrupamento. A partir dessa demarcação, vimos que tinha necessidade de limitar uma área menor de atuação, que essa área era bem extensa. Então, temos a vizinhança Itapuã, que a gente atua até hoje. Então, nesse momento, a gente vê que com uma demarcação menor, nós temos atividades ocorrendo de modo mais sistemático, com pessoas que residem mais próximas se apoiando e sendo acompanhadas mais de perto e trabalhando ombro a ombro. Rapidamente, um núcleo de pessoas da região foi se formando para poder consultar sobre essas ações da vizinhança, principalmente sobre os pré-jovens que estavam sendo iniciados. Então, a partir de uma campanha de expansão, mapeia-se essa região do Itapuã e tem-se percebido que tinha mais potenciais pré-jovens em outras escolas, então é cerca de 400. Então, abrem essa oportunidade. Então, com a demanda era alta, foram buscados animadores residentes na região e rapidamente outros foram sendo capacitados e inseridos no campo de serviço. Então nisso a gente teve um crescimento exponencial de pré-jovens, começaram o programa, então o agrupamento chega no terceiro marco, logo no bicentenário do BAB, com cerca de 620 pessoas envolvidas. Isso, ao mesmo tempo, essa vizinhança do Itapuã crescendo, a gente tinha uma outra região do agrupamento, que é o Sagrada Família, que começa a partir de uma devocional, com conversas significativas com os pais, com os vizinhos, sobre educação. E então tem-se no bicentenário de Bahá'u'lláh, entre o bicentenário de Bahá'u'lláh e o bicentenário do BAB, começo de uma aula de criança envolvendo a maioria das pessoas do prédio, das crianças do prédio, onde que reside uma família Bahá'í. Então, logo que essa aula de criança iniciou, viu-se a necessidade de abrir um grupo de pré-jovens também, e essas atividades elas têm crescido ao longo do plano, e atualmente, com o período que a gente está vivendo, as aulas conseguiram ser virtuais. Então, as crianças e os pré-jovens, eles têm mantido a regularidade e, ao mesmo tempo, chegamos num estágio de conseguir atingir os pais. Então, os pais têm participado das devocionais online com as crianças e os pré-jovens. Bom, com o agrupamento chegando em terceiro marco, a gente percebeu que tinha que fortalecer mais os círculos de estudo, focar mais nas práticas, para que tenhamos essas pessoas capacitadas para atuarem nessas atividades que estavam crescendo. Então, a gente começa a ter um círculo de estudos com mais qualidades e também temos o 10.1 que nos ensina um pouco sobre como acompanhar. Ao avançar no crescimento,
A gente vê também a necessidade de fortalecer outras regiões do agrupamento e hoje a gente tem 3 regiões que tem uma grande concentração de barrais e que essas 3 regiões têm alguma das 4 atividades acontecendo, ou a aula de criança, ou grupo de pré-jovens, ou círculos de estudo, ou devocionais, ou as 4 juntas. Isso tem ajudado bastante o agrupamento a se desenvolver em diversos pontos geográficos e essa troca de experiência também tem ajudado os amigos a servirem juntos. E um último ponto, é bem recente, que a gente tem aprendido, o estabelecimento de uma segunda vizinhança. Viu-se que após o mapeamento de onde que os pré-jovens das escolas viviam, percebeu que 18% dos 500, mais ou menos, que são da escola, residem num bairro chamado São Bernardo. Então, um grupo de jovens externo a esse bairro começa o trabalho de mapeamento do local e a tentativa de iniciar alguma atividade lá. E o primeiro passo foi alugar uma casa Bahá'í. Boa noite, gente. Eu vou contar um pouco sobre Mojimirim. Queria dizer que é uma versão resumida de muitos altos e baixos dentro desse plano que tem sido tão realmente carregado de energias e de aprendizados. Logo no início do plano, a gente tem 2 coisas muito marcantes que aconteceram que vão abrir muitos caminhos aqui dentro da nossa cidade. A primeira foi que logo no começo do ano, uma organização não governamental convida a gente para fazer uma parceria para ajudar a educar essas crianças e adolescentes que eles recebiam na instituição. Com esse acontecimento, a gente se vê realmente tendo que se erguer da noite pro dia para responder. O programa que iniciou nessa organização foi o programa de pré-jovens e eram 96 pré-jovens. Isso gerou uma grande movimentação no agrupamento, das pessoas voltarem para a sequência, da gente capacitar animadores e com isso abriram reuniões devocionais, então realmente foi um movimento que surgiu. E aí a gente tem a chegada do livro 10. Com a chegada do livro 10, o que a casa fala na mensagem de 2015 fica ainda mais claro que a gente realmente precisa trabalhar em vizinhanças. Uma amiga Bahá'í com isso em mente começou realmente a se esforçar para realmente entender quem eram os vizinhos dela, quem são essas pessoas, como ela podia ter conversas mais elevadas com essas pessoas. E aí, dessas caminhadas e conversas na vizinhança, ela conseguiu abrir um grupo de pré-jovem para também poder ter um grupo para a filha dela que estava entrando nessa idade. Então a gente tem essa primeira atividade nessa vizinhança que vai nascer, que a gente vai chamar de vizinhança A. Essa vizinhança começa a crescer e aí um grupo de pré-jovem vira 2 e logo vira 3 e realmente essa casa, nessa vizinhança vira um núcleo de encontros de muitos pré-jovens. E ao mesmo tempo, o trabalho dentro da ONG também começa a crescer. Nesse próximo ano, em 2017, nos convidam a expandir o programa então para as crianças, não estavam sendo atendidas, e começa o programa de aula de crianças também. A gente também começa a capacitar as próprias pessoas da instituição para serem animadores desses grupos, para serem professores dessas aulas, para gerar também um movimento de juventude dentro da instituição. A gente começar então a trazer o material da conferência. Esse ano de 2017 a gente também tem o marco do bicentenário. Então, com as preparações para o bicentenário, nós tivemos um esforço muito grande da comunidade, realmente aí foi a comunidade mais ampla, não só quem eram os animadores, quem estava dentro da instituição, mas muitos amigos Bahá'ís apoiaram para visitar as famílias desses jovens e crianças que estavam participando das atividades. Foi realmente um momento muito, muito bonito da gente se conectar com essas pessoas, entender melhor de onde essas crianças vinham, e ter conversas significativas com as pessoas, e foi muito grande a receptividade. E aí isso gerou um outro grande momentum assim no agrupamento. Com essas visitas, a gente percebeu que muitas das crianças, pré-jovens e jovens que a gente trabalhava na instituição viviam numa área específica da cidade, que vamos chamar de vizinhança B. Ao longo do ano de 2018, a vizinhança A começa a se desenvolver. Ou seja, esses pré-jovens que antes eram participantes dos grupos, eles ganham maturidade, eles ganham um senso de protagonismo. Agora eles já são um grupo consolidado, assim, que realmente está pensando sobre a vizinhança. Então, que se reúne, que planeja. E essa energia toda
começa a atrair outros jovens e eles mesmos começam a convidar amigos. Só que muitos desses amigos que eles estão convidando são de áreas diferentes, não são do bairro. E muitos deles vêm da onde? Dessa vizinhança B. Só que não existia nada de construção de comunidade na vizinhança B, né? Eles só participavam dentro da instituição. Esses jovens da vizinhança B e de outros lugares da cidade começam a vir para a vizinhança A para se capacitar. Isso chegou a tal ponto em que realmente começou a ficar um pouco insustentável. A gente não conseguia mais juntar, ter que levar, buscar, pessoas viajarem distâncias para poder chegar a essa vizinhança. Fez a gente perceber que estava na hora da gente iniciar alguma coisa na vizinhança B. E foi aí no final de 2018 em que o primeiro círculo de estudo naquela vizinhança é formado, por iniciativa de jovens que tinham estudado o material da conferência no ano anterior dentro da instituição. Muitas coisas aconteceram, realmente as coisas estavam avançando, mas ao mesmo tempo parecia que a gente não conseguia dar o próximo passo. Ninguém estava confortável, mas faltava alguma coisa pra gente avançar. E a gente ficou um período de um ano, ou se não mais, com o mesmo número de atividades, assim. Até que, em 2019, o nosso agrupamento tem o grande privilégio de poder, junto com outros agrupamentos do nosso país, viajar para Manta, que é um centro de aprendizagem no Equador. E isso muda tudo. Isso aconteceu em maio de 2019. Quando esses amigos voltam do Equador, realmente emocionados, assim, inspirados, duas coisas ficaram muito claras. A primeira é que realmente o trabalho em vizinhança é insubstituível e que a gente precisava continuar dando foco para isso e aprendendo sobre isso. E a segunda, que foi a grande mudança de mentalidade, foi a de acreditar na juventude. E acreditar na juventude não na teoria e no princípio, mas na prática. Quando isso aconteceu, e a gente chama então, quando os amigos voltam do Equador, a gente chama os pré-jovens, os jovens para um encontro, a resposta foi muito positiva. 16 deles, acho, se comprometeram a servir intensamente durante as férias de julho. O que a gente viu nesses meses foi que eles diariamente se capacitavam, faziam visitas, começaram a abrir as próprias atividades e se tornarem agora promotores, ensinando as crianças, acompanhando os pré-jovens, e que quando acaba as férias, esse estímulo faz com que eles proponham que todo mês a gente tenha conferências de juventude a partir do material das conferências. Por 3 meses seguidos, eu acho, a gente está continuamente convidando pessoas novas e capacitando outros. Até que em outubro, então menos de 6 meses, com as atividades da vizinhança B, que agora já existiam, com a vizinhança A, com a instituição e outras atividades dos amigos em outras partes da cidade, a gente chega nesse novo patamar de compreensão do processo e nesse número de 100 atividades. E desde então, a gente tem tentado aprender sobre como lidar e como manejar esse novo nível de complexidade, continuar o trabalho nas vizinhanças, aprofundar esse trabalho em vizinhanças, conseguir que uma área da nossa vizinhança se torne um centro de intensa atividade. Continuamos capacitando os jovens. Muitos desses jovens que começaram então como participantes se tornaram promotores, agora acompanham outros. Alguns deles são hoje os nossos coordenadores e membros das agências e seguimos assim. São realmente lindas todas essas comunidades que temos visto pelos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sem dúvida, poderíamos passar a noite conversando sobre as suas histórias, as suas conquistas, avanços, aprendizados e exemplos de esforço e dedicação. Todas nos inspiram e nos trazem alegrias surpreendentes. Nascer, primavera mostrou toda a sua cor, a alegria que veio pra ficar, luz que clareia. Novo dia nasceu, primavera mostrou toda a sua cor, a alegria que veio pra ficar, luz que clareia.
desejo o que tu desejas e dispenso quem quer que seja, exceto a ti. Uma nova vida, uma nova era se agita entre os povos da terra, livres de tudo, menos de ti, poder servir a tua causa. Livres de tudo, menos de ti, humildes servos nessa jornada. Novo dia nasceu, primavera mostrou toda a sua cor, a alegria que veio pra ficar, luz que clareia. Só desejo o que tu desejas e dispenso quem quer que seja, exceto a ti. Uma nova vida, uma nova era se agita entre os povos da terra, livres de tudo, menos de ti, poder servir a tua causa. Livres de tudo, menos de ti, humildes servos nessa jornada. Livres de tudo, menos de ti, poder servir a tua causa. Livres de tudo, menos de ti, humildes servos nessa jornada. Novo dia nasceu. Sem dúvida, o Sudeste tem muito a contribuir para os avanços deste plano, uma vez que estamos num esforço global de promover o avanço de 5.000 agrupamentos ao redor do mundo, como anunciado pela Casa Universal de Justiça. Este esforço combinado deve procurar aumentar o número de agrupamentos nos quais o programa de crescimento se tornou intensivo para 5.000 até o RISVAN de 2021. A parcela do avanço que cabe ao Sudeste neste empreendimento global é o avanço de 60 agrupamentos da região, os quais deverão avançar em suas capacidades de construir comunidades vibrantes a partir da multiplicação das atividades centrais. Vocês sabiam que de todos esses 60 agrupamentos que estão sendo trabalhados no Sudeste, já alcançamos 30 deles com as capacidades para a multiplicação das atividades centrais, e que ainda faltam mais 30 para cumprirmos com nossa meta de contribuição neste contexto global? Já conseguimos alcançar 50% de nossa meta nesse plano de 5 anos, e precisamos utilizar tudo o que aprendemos até agora para que nos próximos ciclos possamos ajudar mais 30 agrupamentos da região a avançar em suas capacidades. Que belo desafio, hein? Mas que força temos à nossa disposição. Se olharmos para as nossas capacidades e no tamanho do trabalho que temos pela frente, tanto em nossas vizinhanças, comunidades, agrupamentos ou região, certamente sentiríamos que somos incapazes. Mas que incrível é ter a certeza de que não estamos a sós e que temos à nossa disposição muitas forças espirituais, assim como recentemente nos recordou a Casa Universal de Justiça. Vocês procuram elevar a consciência para aquelas forças espirituais que estão à disposição de todo crente confirmado e que devem ser aglutinadas em tempo de necessidade. São estas forças que dotam a comunidade de resiliência, asseguram sua integridade e a mantêm focada na sua divina missão de servir a humanidade e elevar sua visão do futuro. Ao longo deste plano, que se iniciou em 2016, quem de nós poderia imaginar quantas energias incríveis estariam à nossa disposição?
Vivenciamos conquistas incríveis e presenciamos a materialização de obras espirituais. Celebramos e falamos sobre os manifestantes gêmeos como nunca antes em seus bicentenários. E apesar de nunca imaginarmos vivenciar este momento, temos o privilégio de ver e contribuir para a construção do Santuário de Abdu'l-Bahá. E em meio a todo esse caos do mundo, ele segue pleno, se erguendo com todo o seu esplendor. Que grandes bênçãos! Gratidão imensa a Deus por todas essas conquistas. Que esta noite tenha inspirado os amigos a feitos ainda maiores. Muito bom compartilharmos este momento que marca a 10ª conferência, assim, em espírito de unidade. Com certeza, junto levaremos a mensagem curadora de Bahá'u'lláh a todos e que Deus nos confirme nesta jornada. Obrigada a todos que nos acompanharam nesta noite especial. Para encerrar, vamos curtir um pouquinho de música. Tem dias que a fé me trai, faz tudo parecer sem solução. Difícil entender qual a razão dessas noites
descobrir quem sou eu e o que vou fazer. E então, como em uma mágica, tu fazes nascer a inspiração para compreender qual a razão. Você toca no meu coração, me diz que a paixão que por ti eu sinto é a grande força que me fará vencer. Me diz pra lutar pra sempre com a vida e aprender com o que ela dá, purificar a mente e o coração pra poder amar você. Deus, eu sei que tu me vês. Meu Deus, eu preciso de você aqui, pra que eu possa resistir. Então, como em uma mágica, tu fazes nascer a inspiração para compreender qual a razão. Você toca no meu coração, me diz que a paixão que por ti eu sinto é a grande força que me fará vencer. Me diz pra lutar pra sempre com a vida e aprender com o que ela dá, purificar a mente e o coração pra poder amar você. Deus, eu sei que tu me vês. Meu Deus, eu preciso de você aqui, pra que eu possa resistir e lutar pra sempre com a vida e aprender com o que ela dá, purificar a mente e o coração pra poder amar você. Deus, eu sei que tu me vês. Meu Deus, eu preciso de você aqui, pra que eu possa resistir. Deus, eu sei que tu me vês. Deus, eu preciso de você aqui, pra que eu possa resistir. Pra que eu possa resistir. Pra que eu possa resistir.
moldai vossos corcéis, levantai na causa e nada temeis. Yabarra ulaba, Yali ulala, Yabarra ulaba, Yali ulala. O Senhor dos mundos prometeu ajudar aos que se levantam, a terra iluminar. Yabarra ulaba, Yali ulala, Yabarra ulaba, Yali ulala. A hora já chegou e a última trombeta já soou, e a cidade santa desce no Monte Carmelo. Proclamai, proclamai aos homens a vinda do reino de Deus na terra. Um governo divino, a paz universal, com justiça e amor. Nasce o dia quando os últimos serão os primeiros. Proclamai, proclamai aos homens a vinda do reino de Deus na terra. Na terra. Ó heróis de Deus, montai vossos corcéis. Sinto um desejo em meu coração, forte anelo de transformação. Tenho a esperança dessa luz brilhar, luz que tem os sonhos e ilumina a verdade. Escuto o chamado de um rouxinol, canto que ao mundo inunda de amor, me enche de alegria e fé nos demais. Rouxinol da alma, me inspira teu cantar. Levo de instrumento o coração, e sigo viagem com decisão. Pouco a pouco, dando passos seguros, pelo caminho eu vou, caminhando, semeando o futuro, para entender quem sou. Como um rio que, abraçando as pedras, flui sem restrição. Deixo atrás os medos e as barreiras, pois nasce um novo sol. Sinto um desejo em meu coração, forte anelo de transformação. Tenho a esperança dessa luz brilhar, luz que tem os sonhos e ilumina a verdade. Escuto o chamado de um rouxinol, canto que ao mundo inunda de amor, me enche de alegria e fé nos demais. Rouxinol da alma, inspira teu cantar.
Pouco a pouco, dando passos seguros pelo caminho eu vou, caminhando, semeando o futuro para entender quem sou. Como um rio que abraçando as pedras flui sem restrição. Deixo atrás os medos e as barreiras, pois nasce um novo sol. Pouco a pouco, dando passos seguros pelo caminho eu vou, caminhando, semeando o futuro para entender quem sou. Como um rio que abraçando as pedras flui sem restrição. Deixo atrás os medos e as barreiras, pois nasce um novo sol. Pouco a pouco, dando passos seguros pelo caminho eu vou. O Son of Man, magnify my cause, that I may reveal unto thee the mysteries of my greatness and shine upon thee. O Son of Man, magnify my cause, that I may reveal unto thee the mysteries of my greatness and shine upon thee with light of eternity, with light of eternity. Son of Man, magnify my cause, that I may reveal unto thee the mysteries of my greatness and shine upon thee of eternity. Son of Man, magnify my cause, that I may reveal unto thee the mysteries of my greatness and shine upon thee with light of eternity, with light
alegria que veio pra ficar. Novo dia nasceu. Alegria que veio pra ficar. Novo dia nasceu.